um dia, meu filho tava no futebol, e aí ele saiu chorando, eu não estava. Tava o meu marido. E aí o meu marido falou, o que aconteceu? Não sei o que. Ele falou, ele ficou me chamando de coreaninho. Eu falei pra ele parar, porque eu não gostei, e eles continuaram. E aí tocou meu marido, porque eu não tava, né? Porque sempre quando tá, e essas coisas acontecem, os meus filhos não contam pra mim, porque é óbvio, eles vão contar pra mim, porque ele fala, minha mãe vai entender, meu pai não vai entender. Mas foi a primeira vez que aconteceu com ele, porque ele estava presente. E eu falei, e aí, o que você fez? Pô, eu fiquei sem reação, né? Eu falei, seja bem-vindo ao nosso time. É assim que acontece. Você tem as ferramentas, mas você não consegue reagir. Não, e aquela coisa assim, mas qual o problema de chamar de coreaninho? Ele não é coreaninho? Ele não é coreano? Tipo, eles não entendem, né? Que é tirar a sua identidade. E aí você tira... Por que ele é o coreaninho? E não o nome e o outro dele. É o Daniel, e o outro é o João, e o outro é... Sabe, assim? Então, é você colocar a pessoa na posição do outro. E aí, eu e meu marido, a gente tem várias dessas discussões. Aí, um dia, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Que ele falou assim... Sá, você pode me contar essas coisas? Eu vejo você sofrendo. Eu vejo as crianças trazendo essas questões. Pra mim, dói. Mas eu nunca vou sentir o que vocês estão sentindo. Porque não acontece comigo. E é verdade. Isso pra mim, isso é a realidade. A gente tem que entender. Entendeu? Por isso que é muito difícil... Quando você não você empatizar com os outros mesmo. Não quer dizer que você vai entender 100%, mas você tem que entender que você talvez esteja criando sofrimento, mesmo que inconsciente, numa outra pessoa. E o mesmo vale quando a gente fala assim da questão do privilégio amarelo também, porque a gente sofre isso, e aí a gente... E existe uma discussão se o que a gente sofre é racismo ou preconceito, porque aqui no Brasil tem muita gente que considera que racismo é o que o povo preto sofre, porque o que a gente sofre são microagressões verbais. A gente não é preso, a gente não é parado pela polícia, a gente ainda tem muitos outros privilégios, né? Não é uma competição de quem sente mais dores, né? Mas essa reflexão que o seu marido fez é a mesma reflexão que a gente também... Sim. Né? Não pode querer comparar o que a gente sofre com as dores, né, de outros povos também, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, não é competição, não é Olimpíadas, né? De quem sofre mais... Mas por outro estar sofrendo não quer dizer que a nossa dor não exista. Sim. Porque a gente tem que entender que essa dor existe e ela tem consequências psicológicas, mentais, de autoestima, né? Com homem e com mulher acontece muito. Essas questões de autoestima abrem situações para você entrar em relacionamentos abusivos. Assim, uma coisa leva a outra, sabe? E é engraçado porque eu sou super a favor de quanto mais as crianças tiverem diversidade. Diversidade é outra palavra também do bingo, né? Do bingo da modernidade, né? Elas se beneficiam não porque tem um negro, uma pessoa com deficiência, um autista. Não é isso. É porque quando você está no ambiente escolar, você não vê o seu amigo como uma raça, como uma questão. Você vê o seu amigo. Então, por mais que você tá aqui circulando entre ele, lá na frente, se você vê um amigo... Você vai lembrar do seu amigo. Eu realmente acredito nisso, assim, sabe? Não é utópico. Você vê como uma pessoa, você não vê como um outro. As pessoas que não... Por isso que eu falo que é o nosso trunfo. As pessoas que não tiveram acesso à diversidade, elas se abrem menos para comer comidas diferentes que eu falo, sem ser o que ela sempre come. Ela vai fazer... Eu tô generalizando, tá? Mas assim, pelas minhas pesquisas empíricas, é isso. A pessoa que não se abre para comer certos tipos de comida, ela tem mais dificuldade para se abrir em ideias, julgar. E antes eu achava que quanto mais a pessoa viajasse, mais mente aberta era. Não é, isso não é verdade. Você tem uma chance de ser cabeça aberta, mas isso não se concretiza. Depende do tipo de viagem que você faz exato, também, né? Exato. Esse é o meu ponto. E é engraçado porque nesse meu perfil pessoal do Instagram, tem uma amiga minha que estudou comigo na 7ª série. E na escola que eu estudava tinha vários asiáticos, enfim. E ela não era. E ela viu essas questões, tudo aqui. E ela falou, lê esse livro que eu acho que você vai gostar. É um livro da Grada Quilomba. Chama Memórias da Plantação. Eu li o livro e aí nossa, pra mim, assim, caiu... Eu recomendo pra todo mundo, todo descendente de asiático, coreano, porque eu acho que você vai se conhecer.
o ponto de vista da Grada Quilomba. Eu não sei se ela é portuguesa ou é filho de... ou ela é imigrante. Ela é de a família... Não sei, gente, desculpa a ignorância, mas os pais dela, acho que migraram de algum lugar da África para Portugal. Então ela cresceu em Portugal. Gente, o que ela sofreu... Tem muitas situações que são muito parecidas com a gente. Muito, assim. Eu falei, gente, como? E de novo, aqui é um povo africano indo pra África. Mas a gente pra Europa, né? Pra Portugal, e a gente consegue identificar pelo tipo de dores, né? Não, aí quando eu li o livro, eu falei, gente, eu li todos os livros errados. Porque todos os livros que a gente lê na escola, a gente tenta se colocar na situação que a gente até forçava, né? Fiquei pensando, a gente às vezes não gosta de literatura, não é porque a gente... é mais burro, ou não entende português, ou tem... Porque não se identifica. É porque a gente lê os livros que é sobre um ponto de quem fez a escolha desses livros. É um grupo de pessoas, são os brancos, que pra ele faz sentido. Mas pra quem tá fora dessa média, não faz sentido. Quando eu li o livro dela, eu falei, gente, eu li todos os livros errados. Claro, você tem que ler... Gente, eu não tô falando pra não ler. Tem que ler, passar o vestibular, tem que fazer toda a parte chata também, né? Mas tem muitos livros que você consegue se identificar. Dali pra frente... Eu só escolhi livros que tem a ver. E aí eu vi que eu falei assim, gente, eu perdi muito tempo. Esse da Grada Quilomba, todos da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro tem um que chama Cartas para Minha Avó. Gente, tem umas situações que são muito parecidas. Mas muito parecidas. Então você vê, sabe? São pessoas com cores diferentes com a sua. Às vezes com um nível socioeconômico diferente dos seus. Mas tem muita coisa que é muito parecida. E com a Djamila a gente acabou trocando umas mensagens, né? Ela fala de uma questão de dor de garganta que eu consegui fazer uma relação com o sangramento que eu tive de somatizar. E ela fala assim, a gente tem que colocar nome nas coisas que a gente viveu. Ela falou assim, pra você move forward, você tem que colocar o nome. Verdade. E ela falou, isso é uma violência. Ela falou, o que a gente passou, né? São realidades diferentes, mas a gente tem que colocar nome nas coisas. Isso é alguns grupos no Brasil passaram por certos tipos de violência. E quando ela falou isso pra mim, eu entendi, sabe? Tá? Por isso que eu falo que a gente tem que falar das coisas. Mesmo que você... a gente não vai conseguir resolver, mas eu acho que quando você fala, uma pessoa que você nem conhece com esse negócio da leitura, você consegue impactar a vida de uma pessoa. É muito maluco que essa coisa dos livros, não sei, pra mim foi com os livros, pode despertar, entendeu? Você vira uma protagonista na situação. Não é que você conseguiu mudar o entorno, né? Você conseguiu mudar como você enxerga. E até para você entrar em alguns tipos de discussão, sabe? Não vai ficar discutindo hoje, por exemplo. Eu não vou discutir. Não é arrogância, nem falta de humildade. Mas você não vai ficar discutindo com uma pessoa que você acha que você não vai conseguir. Não é nem mudar, mas você entrar num embate que os dois possam crescer. Porque tem gente que entra numa discussão para lacrar, né? Quando eu percebo que já vou entrar nessa situação com uma pessoa que ela... eu já... Então tá, tchau, beijinho, tchau, tchau. Não vai. Você acaba se protegendo emocionalmente. Porque essas discussões são muito pesadas. Desgasta demais. Então você aprende a ver os sinais. Pra onde você vai entrar, onde você não vai entrar. Onde vale realmente a pena ou não. Jornalista pode entrar, tá, gente? Pode entrar. Esses grandes meios, a gente precisa entender... Não, porque a pessoa sempre traz um ponto de vista que ela acha que é o único. Não é. Sabe? É uma arrogância, não sei, a pessoa acha que é o rei da cocada preta. Não é. E ainda acha que é inclusivo, né? É o branco salvador. O branco salvador, é isso.